O primeiro ponto que eu coloco para vocês é o que é um requisito, né? Inclusive, há algo dentro, né, do nosso contexto sendo colocado nessa gravura, né, que especifica, né, um momento onde você apresenta o que está sendo desenvolvido. E aí o seu cliente diz assim, ó, esta aplicação está boa, mas eu gostava de ver estes gráficos com óculos 3D e numa perspectiva multi-oniocular, que eu nem sei o que é isso, né, que tem aqui, mas que também demonstra um contexto bem natural de acontecer. Às vezes a gente vai apresentar para o cliente e o cliente deseja ou gostaria de ter algo meio que muito fora, né, do contexto ou com grande complexidade, exatamente por não saber a dificuldade em desenvolver determinada coisa. Então, isso é comum também de acontecer, né? Já passaram por isso? Eu acho que é comum, inclusive, de acontecer quando vocês vão apresentar algum resultado de projeto de disciplina, né? Ou então, quando você diz, ó, já fiz aqui a minha especificação, aí a pessoa vem e adiciona mais requisitos, e às vezes esses requisitos novos são muito mais complexos, né? Então, é algo também passível, né, de acontecer e natural também, que vocês vão precisar se naturalizar com esse tipo de coisa, né? E aí, pessoal, o que é que vem a ser requisito? De uma forma simples, a gente pode dizer que é qualquer coisa, né, que uma pessoa queira, que venha solicitar para a gente. Então, um requisito pode estar relacionado, né, a uma função, a uma propriedade, como conforto, usabilidade, pode estar associado a tamanho, a desempenho, então pode ser muitas coisas, né? Em termos formais, trazendo aqui a definição do I3E na sua normativa 610.12 de 1990, a gente pode dizer que um requisito ele é considerado como uma condição ou uma capacidade de que alguém necessita para resolver um problema ou atingir um objetivo. 2. O requisito também pode ser considerado como uma condição ou uma capacidade que deve ser verificada ou mantida por um sistema ou por um componente de um sistema para atender a um contrato ou uma norma ou uma especificação ou outro documento qualquer formalmente imposto, né, a ser seguido, né, nesse desenvolvimento. E um terceiro ponto é que esse requisito também pode ser uma representação documentada, né, de uma condição ou de uma capacidade no âmbito dos itens 1 e 2 especificados anteriormente. Então, isso é uma definição dada pelo I3E associada ao que seria um requisito de software. E existem outras definições, como, por exemplo, essas que eu coloco aqui, né? Um requisito poderia ser considerado como uma variação, né, de uma declaração abstrata de alto nível, né, de um serviço ou de uma restrição de sistema, para uma especificação matemática funcional. Então, é possível também você especificar de forma matemática um requisito quando se está utilizando linguagens específicas para essa descrição, certo? Também a gente pode ver um requisito como sendo funções e restrições que estabelecem exatamente o que o software deve fazer. E uma outra definição poderia ser que, na verdade, não é nem definição, eu poderia dizer que o processo de descobrir esses requisitos, né, analisar, documentar, rastrear e verificar essas funções e restrições, né, que estão sendo especificadas, é chamada exatamente de engenharia de requisitos e que a gente vai passar a falar de uma forma mais detalhada sobre ela a partir de agora.
Esse processo de apoio, né, da engenharia de requisitos, ela acontece em diversos momentos dentro do ciclo de desenvolvimento de software. Então, eu não posso dizer que existe um momento específico para fazer ela, nem que ela vai ser feita de um único momento, né, de uma única vez, porque senão a gente estaria fazendo exatamente, né, o processo em cascata, que hoje é praticamente muito pouco utilizado de uma maneira geral nas empresas, apenas realmente para alguns produtos específicos é que se determina o uso de algo como um modelo em cascata, e mesmo assim um modelo em cascata com diversas adaptações, certo? Então, nesse processo de engenharia, ele contempla um conjunto, né, de atividades ou uma série de atividades que apoiam essa especificação durante esse ciclo de desenvolvimento. Né? E que atividades são essas? São atividades bem comuns, né, e são fáceis de serem compreendidas. E aí, como é que se inicia esse processo? Se inicia, a primeira coisa é compreendendo do domínio, né, compreendendo aonde vocês estão adicionando essa solução. Né? É no domínio da educação, é no domínio da saúde, é no domínio, sei lá, de alguma doença específica que vocês precisam compreender sobre aquela doença específica. Então, você precisa compreender do domínio onde aquela solução vai ser implantada, certo? Então, ou aonde está o problema. Também é uma outra forma de ver e de vocês identificarem, né, que domínio realmente precisa ser estudado, compreendido, para que vocês possam estar propondo algo que seja mais adequado ou que tenha realmente valor para o cliente de vocês. Então, uma vez compreendido desse domínio, você vai certamente, a partir dessa compreensão, conseguir coletar requisitos, certo? A partir dessa coleta de requisitos, você já vai classificando esses requisitos em termos de seus tipos, já vai identificando se esses requisitos eles podem seguir ou podem ter conflitos entre eles, definindo prioridades, né, daqueles que são mais essenciais serem implementados e daqueles que podem ser deixados para mais tarde, para implementação mais tardia. E validando esses requisitos, né? E a partir dessa validação, você vai construindo aí a sua especificação, que seria esse documento de referência que vai servir de apoio, né, para toda a implementação e manutenção desse sistema ao longo, né, do seu tempo de vida. E outro ponto importante, né, nesse processo de engenharia de requisitos é que cada requisito que vocês estiverem identificando, vocês vão precisar atribuir a eles determinados atributos, certo? E esses atributos estão relacionados com o quê, pessoal? Estão relacionados, por exemplo, a identificar corretamente se aquele requisito é de determinado tipo ou não. Então, por exemplo, se ele é um requisito funcional ou não funcional, ou se é um requisito de domínio. Outro atributo bastante comum de ser necessário deixar explícito, né? É exatamente a identificação de quem foi a sua fonte, de onde você tirou aquele requisito. Aquele requisito está relacionado com a perspectiva do aluno ou tirado do questionário do aluno. Por que é importante especificar qual é a fonte do requisito? Porque caso você identifique conflitos entre requisitos, você vai precisar negociar com essas fontes para saber a relevância, né, de um em relação ao outro e, a partir disso, atribuir prioridades de forma mais correta em relação exatamente a essa análise, né, de valor em relação ao requisito e suas respectivas fontes, ok? Você poderia também estar atribuindo o estado, se está em desenvolvimento, se está completo, se está testado. Você também poderia associar quais são os testes que foram especificados, que validam ou que verificam se aquele requisito foi realmente implementado e entregue para o cliente. E aí está exatamente aqui nessa caixinha,
Então, essas ferramentas de gerenciamento de requisitos, normalmente, elas possuem atributos como esse a serem preenchidos para cada requisito que foi especificado na ferramenta. É a identificação do seu tipo, de sua fonte, né, ao rastreamento de quais os testes associados àqueles requisitos, se aquele requisito está sendo escrito na perspectiva de desenvolvimento ou então na perspectiva de usuários finais, que isso diferencia a forma de escrita, né, e o valor, né, que seria exatamente você trazer uma nomenclatura que indique o valor, né, desse requisito, né, para as pessoas que vão utilizar esse produto, né, o valor no sentido, né, de dar uma ideia, né, da sua prioridade, ok? Da sua relevância para aquele produto. Considerando esse primeiro ponto, né, a perspectiva que é importantíssimo também vocês ficarem cientes, o requisito ele pode ser visto e pode ser descrito sobre duas principais perspectivas. Uma seria na perspectiva do usuário, certo? Que é você realmente descrever esse requisito de uma maneira mais alto nível, pensando nas funcionalidades externas ou nas funcionalidades de interação que o produto de vocês irão oferecer para o usuário. Então, quando você especifica realmente, por isso que o pessoal fala, na perspectiva do usuário, você descreve seu sistema nessas funções externas, ou se vocês vão descrever os requisitos de vocês numa perspectiva mesmo de sistema. E aí, nessa perspectiva de sistema, você inclui a perspectiva do usuário e, além dela, você inclui a perspectiva do sistema como um todo, né? Porque o software de vocês, muitas vezes, ele vai ser implantado dentro de um contexto maior, né? Que é dentro de um ambiente de uma empresa, numa sala, né, com usuários reais, e muitas vezes você precisa contar, né, com a definição desses requisitos de todo esse ambiente. Aí eu vou precisar ter máquina, os servidores X, Y, Z, para que esse sistema possa funcionar de uma maneira adequada. Ou eu vou precisar contratar, né, um serviço da Amazon para isso e para aquilo. Então, isso é requisitos mais amplos de sistema, certo? Não é requisito específico apenas do produto que está sendo desenvolvido, mas também do produto e como esse produto ele vai ser incluído no todo quando ele for realmente colocado em operação. E quando eu digo todo, é o ambiente de trabalho que ele vai ser implantado, certo? E aí você precisa identificar hoje qual é a perspectiva que vai ser utilizada nessa especificação. Então, eu posso dizer de uma forma muito tranquila para vocês que boa parte das especificações hoje, elas cobrem muito a perspectiva de usuário, né? Então, as metodologias ágeis, então, elas trabalham muito na perspectiva do usuário. As histórias de usuário, então, são todas voltadas para descrever interações entre o produto e esse usuário específico. Então, ele está nessa perspectiva, certo? E é a perspectiva hoje mais utilizada na descrição dos requisitos. Essas perspectivas ou essas visões, elas também se diferenciam em detalhamento. Então, quando a gente está especificando os requisitos no nível do usuário, a gente normalmente utiliza declarações em linguagem natural, muitas vezes bem alto nível, bem abstrata, como, por exemplo, aquela dada pelo Pequeno Príncipe, né? Desenhe um carneiro. Então, assim, é bem alto nível mesmo. Algumas vezes esses requisitos de usuário também possuem diagramas, como, por exemplo, os protótipos de usuário, que fornecem, de certa forma, muitos
requisitos ou os principais requisitos que vão precisar ser implementados, né? Quando eu digo os principais, porque muitas vezes os protótipos, eles não são feitos de uma forma completa, né? Então, você faz para um conjunto de requisitos que realmente são essenciais serem especificados e validados preliminarmente. Por isso que eu inicialmente coloco, né, que ele nem sempre cobre, né, 100% todos os requisitos de usuário, mas deve cobrir pelo menos aqueles que são considerados essenciais. Quando se trata de requisito de sistema, a gente tem, na verdade, muitas vezes os mesmos requisitos, mas descritos de uma forma mais detalhada, descrito também na perspectiva de desenvolvimento, que já vai ser utilizada pelo desenvolvimento de uma forma mais precisa, né, mais próximo do que vai ser projetado e implementado no sistema, colocando, por exemplo, declarações em mais detalhes da estrutura do dado, né, que vai ser utilizado para que o cadastro possa ser implementado no sistema. Então, é muito provável, né, que os requisitos de sistemas estejam nesse nível de detalhamento. Dando exemplos um pouco mais concretos e trazendo aqui para vocês a base de um requisito de um app, né, que eu coloquei aqui, que é o Snapchat, que é um aplicativo para troca de mensagens, né, com imagens, que sugere de forma diferente de conversar, né, com os amigos, né, as fotos e mensagens enviadas por esse aplicativo só podem ser visualizados por alguns segundos e depois desaparecem. Tendo como base esse cenário, o que é que a gente poderia considerar como requisito de usuário e requisito de sistema? Então, por exemplo, requisito de usuário: a aplicação deve permitir ao usuário o envio de mensagens com fotos, textos ou vídeos que serão visualizados por um tempo determinado e especificado pelo próprio usuário. A aplicação deve permitir ao usuário criar uma conta. Essa conta requisitará um e-mail válido, uma senha de 8 caracteres e a data de nascimento do usuário. Os caracteres que formam a senha podem ser dígitos, números e caracteres especiais, e o usuário também deve configurar um nome de identificação para associar a conta. Veja que esses requisitos eles são interações entre o meu usuário e o meu app. Então, está na perspectiva do meu usuário final. Então, são requisitos de usuário. E requisitos de sistema, ele vai ter isso aqui e vai ter muito mais coisa. Então, ele pode ter, por exemplo, a aplicação deve codificar as mensagens enviadas pelo usuário usando criptografia de ponto a ponto. Por quê? Porque isso certamente é um requisito que não vai ser dado pelo usuário, né? O usuário não está envolvido com essa questão de criptografia. E se vocês forem entrevistar, pode ser que ele nem se toque na necessidade desse aspecto de segurança. Então, quem vai especificar esse requisito de segurança são as pessoas que estão elicitando esse requisito. Então, isso aqui é um requisito de sistema, certo? Então, é um requisito associado com em mais detalhe com o software que está sendo desenvolvido. Eu diria que é um requisito de sistema mais associado ao software, né? Porque, assim, como eu disse, o requisito de sistema é o requisito de software mais o requisito do ambiente como um todo. A arquitetura da aplicação deve ser baseada em microserviços para proporcionar uma maior escalabilidade ao longo do tempo. Um requisito de sistema poderia ser o serviço AWS, que deveria ser contratado para que o sistema pudesse operar 24 horas por dia, 7 horas por semana, ou com a boa escalabilidade desse sistema, dos serviços que estão sendo oferecidos. Né? Tudo isso seria considerado requisitos de sistema, ok? Uma vez vocês identificado qual é a visão
que vai ser tomada como base para especificar aqueles requisitos, se é requisitos de usuário ou se são requisitos de sistema, que inclui o requisito de usuário, inclui o requisito de software, inclui o requisito do hardware, por exemplo, caso envolva uma solução que tenha software e hardware, vocês vão precisar também identificar os tipos, né, desses requisitos. E os tipos mais comuns, não digo que são os únicos tipos possíveis, se vocês derem uma pesquisada, vocês vão identificar outros tipos possíveis de classificação de requisitos de software. A gente poderia identificar os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais e os requisitos de domínio. Os requisitos funcionais, eles podem ser vistos como declarações de serviços que o sistema deve fornecer, né, como o sistema deve reagir a entradas específicas e como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Então, ele realmente está associado à função ou serviço que a aplicação ou o software ou o sistema de vocês precisa oferecer para algo ou alguém. Os requisitos não funcionais, eles estão muito associados a restrições que o produto de vocês vai precisar atender para que ele seja aceitável para determinado contexto de uso. Por exemplo, a questão de segurança, ou então a questão de manutenção, ou então a questão de usabilidade. E os requisitos de domínio, ele também é um subconjunto, né, de funcionais e não funcionais. Então, os requisitos de domínio, ele vem do domínio da aplicação do sistema e que refletem muitas vezes as características desse domínio. Então, se a gente tiver, por exemplo, trabalhando no desenvolvimento de um sistema de controle acadêmico, a gente vai precisar compreender do domínio, né, do acadêmico, né, da gestão acadêmica. Se for da UFPB, a gente vai precisar entender como é que é a gestão acadêmica dentro da UFPB e, a partir desse entendimento, identificar diversas regras que vão interferir ou que vão impactar nessas especificações de requisitos funcionais e não funcionais, como, por exemplo, o cálculo do CRA de vocês. Então, é uma regra específica da instituição e que vai interferir na especificação de como se calcula o CRA do aluno, ok?